Olá, galerinha. Vai chegando perto da prova, o aluno grita: "Me salva, professor!" Revisão rápida sobre razão de variâncias amostrais. Se x1, x2 até xn é uma amostra aleatória da variável aleatória x que segue distribuição normal com média μ e variância σ2, então n-1 S2 ao quadrado dividido por σ2 segue distribuição Q quadrada com n-1 graus de liberdade. Observe que n é o tamanho da amostra, tá? A S2 é a variância amostral, σ2 é a variância populacional. Então eu estou pegando o tamanho da amostra menos 1, multiplicando pela variância amostral, dividindo pela variância populacional. Essa variável aleatória, tá, definida dessa forma ou construída dessa forma, segue distribuição Q quadrada com n-1 graus de liberdade. Por exemplo, se essa amostra fosse de tamanho 10, a variável aleatória 9S2 sobre σ2 teria distribuição Q quadrada com 9 graus de liberdade. Se fosse uma amostra de tamanho 30, aqui ficaria 29, né? Então a variável aleatória 29S2 dividido por σ2 seguiria uma distribuição Q quadrada com, falei 30, né? 29 graus de liberdade. É o tamanho da amostra menos 1, ok? Um outro ponto importante é o seguinte: se x segue distribuição Q quadrada com p graus de liberdade, y segue distribuição Q quadrada com k graus de liberdade, e x e y são independentes, então nós temos que x e y são variáveis aleatórias independentes e ambas seguindo distribuição Q quadrada, a x com p graus de liberdade e a y com k graus de liberdade. A razão x dividido por p sobre y dividido por k, né? Então a x é uma Q quadrada dividida, né? Uma Q quadrada, eu peguei uma Q quadrada dividido por seus graus de liberdade sobre uma outra Q quadrada dividido por seus graus de liberdade. Isso aqui, se eu reestruturar, é a mesma coisa que k vezes x dividido por p vezes y. Isso segue distribuição, né? Essa variável aleatória aqui dada por essa razão segue distribuição f com pk graus de liberdade. Então, por exemplo, se x fosse uma Q quadrada aqui com 5 graus de liberdade e y fosse uma Q quadrada com 10 graus de liberdade, x sobre 5 dividido por y sobre 10 seguiria a distribuição f com 5 e 10 graus de liberdade. Perfeito. Se x1, x2 até xm, x1, x2 até xn, tá? Que é xn, é uma amostra aleatória da variável aleatória x com média μx e variância σ2 de x, e y1, y2 até ym, aqui é ym, amostra aleatória da variável aleatória y com média μy e variância σ2 y. Então, usando o fato 1 que nós aprendemos, se eu defino uma variável aleatória z1 como sendo n-1, que é o tamanho da amostra da população x, ou da variável aleatória x, né? Tamanho da amostra da população normal de média mx e variância σ2x, fica melhor assim. Então eu defini z1 como sendo n-1 vezes a variância de x dividido pelo desvio padrão de x. Essa variável aleatória definida dessa forma segue distribuição Q quadrada com n-1 graus de liberdade. Já a amostra aleatória feita em y, né, é de tamanho m. Então m-1 S2 de y dividido por σ2 de y
segue distribuição Q quadrada com M menos 1 graus de liberdade. Estou aplicando exatamente esse ponto aqui, ó. Tá vendo? Peguei uma amostra de tamanho N para X e uma amostra de tamanho M para Y. Que substitui aqui, ó, N menos 1, M menos 1, só que aqui é a variância amostral de X e lá é a variância amostral de Y. A mesma coisa vale para o desvio, para a variância populacional. Ok. Então, Z1, né, segue distribuição Q quadrada com N menos 1 graus de liberdade, e Z2 segue distribuição Q quadrada com M menos 1 graus de liberdade. Ok, então tem que Z1 e Z2 são Q quadradas. Se eu dividir Z1 pelos seus graus de liberdade, então tem o Z1 sobre N menos 1. Z1 sobre N menos 1. Dividido por Z2 sobre M menos 1. Tá vendo? Então, eu dividi Z1 pelos seus graus de liberdade, dividi Z2 pelos seus graus de liberdade e fiz a razão entre os resultados, tá? Por este resultado aqui, ó, se eu pego uma X com a distribuição Q quadrada e divido pelos seus graus de liberdade, e esse resultado eu divido por uma Y dividido por seus graus de liberdade, eu tenho que ser uma F com graus de liberdade do numerador aqui, P, né, e na sequência, grau de liberdade do denominador, K, né? Então, uma FPK. Então, aqui, eu peguei uma variável aleatória sobre seus graus de liberdade, dividido por uma outra variável aleatória sobre seus graus de liberdade, onde cada uma dessas variáveis aleatórias seguia a distribuição Q quadrado com seus respectivos graus de liberdade, N menos 1, M menos 1. Então, essa razão segue distribuição F com N menos 1, M menos 1 graus de liberdade. Agora eu quero saber quem que é isso aqui, ó, tá? Então, que essa razão já segue distribuição F, eu já sei. Agora eu quero saber quem é essa razão. Olha, essa divisão aqui, ó, tá, que eu repeti aqui, é a mesma coisa que fazer o seguinte: pegar esse cara que está dividindo aqui e passar para cá multiplicando, e pegar esse que está dividindo aqui e passar para cá multiplicando. Então, posso reescrever isso aqui da seguinte forma: M menos 1 vezes Z1 dividido por N menos 1 vezes Z2. Então, só reescrevi isso aqui, perfeito? Agora, eu posso continuar reescrevendo. O que é Z1? Tá vendo? O que é Z1? Z1 é N menos 1 S2 de X sobre sigma 2 de X. Então, no lugar de Z1 aqui, ó, eu vou escrever S2 de X, sigma 2 de X. Ok, essa parte aqui. Essa divisão aqui eu coloquei aqui, ó, dividido por N menos 1 vezes Z2. Vezes Z2. Mas quem é Z2? Z2 é M menos 1 S2 de Y dividido por sigma 2 de Y. Tá aqui, ó. Então, em vez de eu colocar esse traço aqui de divisão, eu coloquei esse sinal de divisão aqui. Ok. Agora, observe. O M menos 1 corta com o M menos 1. O N menos 1 corta com o N menos 1. Sobrou S2 de X dividido por sigma... S2 de X sobre sigma 2 de X dividido por S2 de Y sobre sigma 2 de Y. Tá? E aí, isso pode ser reescrito como S2 de X sobre sigma 2 de X, e aqui como S2 de Y sobre sigma 2 de Y. Tá? Olha, então, esse quociente aqui, ó, esse quociente é a mesma coisa que S2 de X dividido por sigma 2 de X sobre S2 de Y dividido por sigma 2 de Y. Mas isso aqui, olha, nós já mostramos aqui em cima, olha, que tem distribuição F. Então, isso aqui, que é a mesma coisa, né, segue distribuição F com N menos 1, M menos 1 graus de liberdade. Então, se eu pego a variância amostral, tá, da variável aleatória X e divido pela variância populacional da variável aleatória X, e esse resultado eu divido
pela divisão da variância amostral da variável aleatória y dividido pela variância populacional da variável aleatória y, isso é uma distribuição F. Agora, um ponto importante é se as variâncias de x, da variável aleatória x, é igual à variância da variável aleatória y, tá? Aqui eu estou dizendo, a gente costuma dizer que tem homossedasticidade. Se as variâncias são iguais, elas serão simplificadas aqui, ó. As variâncias populacionais serão simplificadas. As variâncias amostrais, né, são variáveis aleatórias. Para cada amostra gera uma variância diferente. Agora aqui não, aqui é a populacional, então simplifica. Então, se as variâncias, no caso particular das variâncias serem iguais, a razão entre as variâncias amostrais, tá vendo? Segue distribuição F com n menos 1, m menos 1 graus de liberdade. Tá vendo? Então você vai encontrar muitas vezes isso aqui, ó, né? S2 de x dividido por S2 de y segue distribuição F, mas isso aqui é quando as variâncias populacionais são iguais, né? Se a gente não tem certeza, a gente usa esse ponto aqui, ó. Legal? Espero ter contribuído. Forte abraço.